Olá, eu sou a Lívia Eu sou a Raíza. e esse é O Pode-se! o nosso podcast de saúde mental. E hoje a gente tá aqui com um quadro que carrega o nome aí, né, do nosso podcast. E a gente vai então responder algumas perguntas, se pode ou se não pode, se... Pode ou não pode? Vamos começar? Lívia, pode recompensar a criança com presentes? Pode recompensar crianças com presentes, desde que isso não se torne uma regra ou um hábito, ou seja, sempre que a criança fizer alguma coisa, ela recebe um presente. Mas sim, a gente pode recompensar com presentes, lembrando que no processo terapêutico ou no processo de modulação comportamental, a gente evita recompensas de comida, balinha, doces e tal, e presentes. Então, a gente recompensa a recompensa social, né? Sim. Que é a mais indicada. E algumas recompensas, por exemplo, um carimbinho, um adesivo, alguma coisa assim. Mas é importante que os pais modelem aí, moderem esse presentear. Então, presentear pode, mas com... Porque sempre fica aquela dúvida, né, de, então, se eu começar a presentear essa criança toda vez que ela faz tudo que ela tem que fazer, então eu vou condicionar ela a sempre esperar um presente. Então, ela já não faz mais porque ela tem que fazer, ela faz porque ela vai ganhar o presente. Exatamente. E até que Então, ponto isso é bom, né? Pode dar uma recompensa, mas que seja uma coisa mais estruturada. Então, a gente usa isso há séculos, né? Olha, se você se comportar no final do ano, se você passar de ano, você vai ganhar um presente do Papai Noel. Olha, se você fizer tal coisa, você... Mas é importante que a criança entenda que ela tem que fazer porque é o papel dela fazer. E que o presente é apenas uma bonificação, algo que ela vai ganhar legal, mas independente de qualquer coisa. Mas sejamos mais leves, né? Podemos. Raíza, pode trazer o parceiro ou a parceira na terapia, na sessão, sem avisar antes? Sem avisar não pode, mas pode trazer, sim, se for combinado, se dentro do processo terapêutico fizer sentido, né? Trazer esse parceiro aí pode. Mas, assim, sem avisar é sempre complicado, é quase colocar a psicóloga numa emboscada, né? Ela não vai estar sabendo o que vai estar esperando ela. E pode chorar na terapia, Lívia? O psicólogo ou o paciente? Vamos lá. O paciente pode chorar na terapia? Pode demais dar conta. E tem que chorar, né? Às vezes a gente não, o único lugar que a gente tem pra chorar é a terapia, então. Como é que não vai chorar, não né? chora. Mas não é uma regra. Mas e o psicólogo? O psicólogo pode chorar na terapia? Olha, há controvérsias, Há controvérsias. mas a minha perspectiva de profissional é que sim, que a gente pode chorar. É claro que eu não posso... Ai, meu Deus, né? Assim, não pode se debulhar, mas se emocionar, a gente eu se posso me emociona. emocionar ali, pegar um lencinho ali, né? Porque Mas assim, tem coisas que pegam a gente. E eu preciso cuidar para que o paciente não fale, nossa, mas minha vida tá tão ruim assim que até a psicóloga tá chorando. E se for esse choro mais desesperado, um choro, né, chorar copiosamente, pode realmente trazer essa sensação de uai, gente, essa pessoa tá dando conta das coisas dela, como é que ela vai conseguir me ajudar, né? E a gente pode chorar na terapia. Atenção, PSIS do Brasil. A gente pode chorar na terapia, desde que seja um choro de comoção pela história do paciente. Você não vai chorar pela sua história na terapia. Porque senão tá faltando terapia na sua terapia. Vai ter que chorar lá na sua terapia. Exatamente. Porque se tá com uma situação complicada na sua vida e aquilo te mexe a sua vida na terapia do outro, aí a gente tem que pensar... Isso. Aí a terapia tá em falta, não tá em dia. E, Raíza, pode se apegar ao psicólogo? Eu acho que é inevitável. Porque é uma pessoa que você vai estar falando ali sobre a sua vida. Mas aí a gente tem que entender que tipo de apego é esse, né? Porque, assim, o apego, ele é importante até pelo vínculo que se cria com essa pessoa. Agora, quando vira uma dependência de que, não, eu só vou fazer se eu falar com o psicólogo, se eu não conseguir falar com o meu psicólogo, eu não vou tomar essa decisão, aí vira um problema. Mas eu acho que se apegar num lugar, assim, de carinho, de confiança, eu acho que é, inclusive, muito positivo pro vínculo terapêutico. Ok. E, Lívia,
Pode passar pano quando a criança faz birra? Olha, vamos lá. Considerando que a birra é um comportamento disruptivo, que é um comportamento disfuncional, ou seja, o que que é a birra? A birra é uma resposta da criança por não saber lidar com alguma questão. Poder passar pano? Pode, gente. Também a gente não vai crucificar a mãe que vai dar um pirulito lá pro menino parar de chorar. Tá tudo bem. A gente sabe que em algumas situações a gente não tem outra ferramenta, outra estrutura, ou a gente vai lá pegar o menino e vai, não, para de chorar. Mas o ideal, dentro da modulação comportamental, é que as birras a gente não passe pano para elas, mas sim use elas para ensinar o comportamento funcional. Mas, gente, mãezinhas, papaizinhos, vez ou outra a gente passa pano sim. Passa pano para nós. É isso que eu ia Nossa, falar. birra... Só não tá dando pra passar pano pra birra de adulto, né? Porque Né? birra de criança, tudo bem. A criança tá aprendendo. A birra de adulto é coisa feia. Meu Deus do céu. Raíza, pode fazer terapia só no final do ano? De preferência, não. Eu até tava falando pra você esses dias, Sim. né? Acontece um fenômeno muito curioso, assim. Outubro, novembro, as pessoas vêm buscar terapia. E eu falei pra Lívia, eu não gosto quando as pessoas me mandam mensagem nessa época do ano. Eu não gosto. Por quê? A pessoa vem com muita coisa acumulada, ela quer que você resolva pra ontem e da janeiro ela não volta. Porque psicólogo tem recesso, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa descansar. Então, mais ou menos ali, do dia 20 de dezembro ao dia 5 de janeiro, ou um pouquinho mais, eu não atendo. Então, é um recessinho que eu tiro. Então, a pessoa vem aqui início de novembro, aí eu vou atender ela ali 1 mês e meio, mais ou menos, aí da janeiro ela não volta. Isso é o que mais me pega. Por quê? Porque daí, assim, ela deu ela desabafou, então ela tá mais aliviada do que ela tava sentindo, mas ela não resolveu as questões que ela tem que resolver. E aí ela acha que dá pra aguentar mais um pouco. Aí ela vai fazer esse ciclo de novo. Aí quando for lá pra outubro, ela vem e ela volta de novo. Então, assim, é complicado, gente. Essa história de fazer terapia só no final do ano é complicado. Lá na clínica, as psicólogas que atendem adultos relataram. Esses dias a gente estava conversando sobre esse mesmo assunto, né? Ela falou assim, gente, o povo tá tudo querendo terapia. Uhum. Aí eu falei, esse é um movimento natural que a Raiz me falou, porque assim, não é algo, não é a minha realidade, né? Porque criança faz terapia a vida inteira. E aí ela falou assim, que teve paciente que queria pagar 2 sessões de uma vez para poder falar mais tempo, que tava com... Eu falei, gente, guardou o ano inteiro para quê? Exato. Vamos dosar essas emoções, vamos soltar aí aos poucos para não deixar acumular, né? Porque exatamente. Para quê? Para que sofrer tanto? Pra que guardar tanto isso? Exatamente. Achar que tem que lidar sozinho, né? Porque a terapia ela é esse lugar pra você falar sobre o que tá te incomodando, resolver o que tem que resolver. E eu acho que uma coisa muito importante da terapia, pelo menos é um exercício que eu faço muito com os meus pacientes, é entender o que é sua responsabilidade, o que é do outro. Porque nem tudo é culpa sua, mas também nem tudo é culpa do outro. Então tem que começar a entender essas coisas também. E eu acho que é por aí que as pessoas não gostam muito de lidar. Exatamente. Ai, ai. Lívia, pode mandar a criança pedir desculpa logo depois de ter brigado com o primo? Gente, essa situação é tão complexa porque a gente cresceu assim, né? Pede desculpa pro seu irmão, pede desculpa pro coleguinha, né? Só que a gente banaliza a desculpa. Quando a gente fica assim, pede desculpa, a gente banaliza a desculpa. A criança, ela precisa entender que as suas ações têm consequências, certo? E que essa desculpa deve ser algo genuíno dela. Então, por exemplo, aquela coisa de obrigação, tipo assim, vai lá, abraça seu irmão, pede desculpa pra ele. Ele vai lá, vai abraçar e pedir desculpa sem nenhuma consolidação daquela desculpa. Então, o ideal é que ele brigou com o primo, né? Vamos pensar que a criança esteja errada, numa questão assim, o primo tá lá brincando, ele foi lá e bateu no primo. Né? Então, o ideal é que você faça ali a intervenção. Então, o ideal é que depois dessa intervenção, você converse com a criança, explique, né, que o que ela fez machucou, foi errado, e que ele tem que fazer as pazes com ele. E assim, muito legal é que a criança faça as pazes do jeito que ela... usando as ferramentas que ela tem. Dela. Então, assim, ir lá e mandar abraçar e dar um beijo... Às vezes, por quê? Né? Às vezes o ideal é que você fala lá, chama ele pra brincar,
É o jeito da criança de pedir desculpa, né? Vem cá brincar, toma aqui meu brinquedo. É o jeito dele pedir desculpas. E isso é uma construção, porque uma coisa que eu cresci ouvindo, desculpa não paga conta. Não mesmo. E eu falo isso sempre, falo isso pro meu marido, pra minha filha, porque a gente banaliza tanta desculpa que é como se fosse eu te bati, desculpa. Fiz alguma coisa errada, desculpa. Não Mas desculpa desfaz não paga o que a conta. aconteceu, Então a gente tem que construir e consolidar esse sentimento de entender que eu magoei o outro. E eu acho que até provocar a criança nesse lugar de o que você vai fazer pra resolver isso. Exatamente. Né? Porque a criança ela vai entendendo o que dá pra fazer. E eu acho que uma coisa muito interessante é a gente sempre lembrar que a visão da criança de mundo ela é diferente da nossa. Sim. E que uma criança que fica chateada com a outra é diferente de um adulto que fica chateado com o outro. Então não dá pra gente querer impor as mesmas regras, né? E agora, pode fugir da ceia de Natal pra preservar sua saúde mental? Ai, gente, eu vou rir dessa. Eu acho que fugir não é a melhor resposta. Pra nada nessa vida, porque você foge, mas você tá fugindo do quê? Quando a gente acha que a gente tá fugindo das nossas emoções, dos nossos problemas, é como se a gente estivesse correndo numa rodinha de hamster. Porque você não tá fugindo, tá ali com você esse problema. Então, assim, você já tentou resolver esse problema antes de tentar fugir? Eu acho que a fuga ela é válida quando você já esgotou as suas opções. Quando você já tentou conversar, já tentou resolver, já tentou colocar limites e aquelas pessoas não estão respeitando seus limites, talvez a fuga seja ali a última opção, mas ainda não sei se ela é a melhor resposta, sabe? Eu acho que fugir não é um caminho interessante, não. A gente tem que lidar com as coisas, né? E pode fazer promessas de ano novo, Lívia? Pra quem? Pra você mesmo. Olha, eu vou falar das crianças, né? Quando a gente faz promessas, eu sempre falo, nós temos que ensinar as crianças a confiar. E que essas promessas, assim, eu não gosto daquelas coisas assim. Olha, quando na volta a gente compra. Eu não gosto disso. Minha mãe falava assim, amanhã. Eu não gosto. Na volta a gente compra. Eu acho que a gente tem que ser honesto. Então, se você vai fazer promessas, que sejam promessas válidas. Por que a gente faz tanta promessa promessas ao léu, promessas assim, vive de promessas, porque a gente não valoriza a promessa. Então, a gente tem que ensinar a criança que a nossa palavra tem valor. Então, Sim. se eu prometi, eu tenho que cumprir. Eu falava muito isso quando eu trabalhava na escola. Eu falava para os professores, não prometo que você não vai cumprir. Sim. Então, se você prometer que essa criança, se ela não se comportar, ela vai ficar sem ir pro intervalo, você vai ter que cumprir. Senão não promete, porque senão... Eu falo pros pais, né? Eles morrem de rir de mim. Gente, eu vou falar isso aqui, é lógico que não é literal, né? Mas eu falo pros pais assim, se você falar pro seu filho que você vai quebrar o dente dele se ele subir no sofá, e ele subir, você quebra o dente dele. Ou você não fala. Porque assim, não, é lógico, pelo amor de Deus, gente, não vai quebrar o dente de ninguém. Porque se você fala isso e a criança sobe no sofá e você não quebra o dente dela, ele vai falar assim, Então, é assim, façam promessas que você consiga cumprir e cumpra as que você fez. Exato. Então, modere o que você vai falar, né? Então, olha, se você não tirar nota boa na prova, se não estudar, você vai ficar sem celular. Ah, não estudou? Vai ficar sem celular. Ah, mas vai ser difícil, não sei o quê. Aí a mãe fala, não, pega esse trem logo, não sei o quê. Então, assim, a gente está ensinando o outro que a nossa palavra não tem valor. E tem outra coisa, né? Acaba fazendo isso porque não consegue lidar com as próprias emoções. Então, promete na hora da raiva, né? E depois não consegue bancar por conta do esforço que tem que fazer para bancar essa promessa. Então, acho que a gente tem que olhar para isso aí também, né? Raíza, pode mentir na terapia? Poder pode tudo, né? Agora, se deve é outra história. Porque, assim, você mentir na terapia, pra que você vai mentir na terapia? Se é o lugar que a pessoa tá ali para te ajudar. E a pessoa tá ali para te ajudar de acordo com o que você traz. Então, se o que você traz é uma mentira, a ajuda vai acabar sendo uma mentira também. Porque a pessoa, no caso a psicóloga, vai estar te ajudando baseado numa coisa que não é verdade. Que benefício você realmente tem com isso? Então, acho que não pode mentir na terapia, não. Porque isso atrapalha o processo para você, atrapalha o processo para quem tá te ajudando. Ninguém vai para frente mentindo, não tem como. E você não consegue ler a mente da pessoa? Não, eu não vim com isso de fábrica ainda, não sei como é que vai ser, se vão vender esse dispositivo. Mas não sei ler a mente das pessoas. Mas você sabe que com o tempo,
os pacientes, eles vão achando que você consegue ler a mente deles, mas é porque como a gente aprende a olhar os padrões, então a gente já sabe o que esperar. Daí você pensou isso, daí você falou aquilo. Como é que você sabe? É porque a gente entendeu os padrões, né? E a mentira a gente começa a conseguir ler ela de uma outra forma quando você entende assim, esse paciente usa mentira como padrão para alguma coisa, para lidar com algum tipo de coisa. Aí você começa assim a contornar até a pessoa te falar a verdade. Mas assim, mentir nunca é bom, gente. Pelo amor de Deus, ainda mais na terapia. Você paga para aquilo ali, você vai mentir para quê? Você não vai ter os resultados que você quer. Não tem como. Exatamente. Psicólogo pode falar tudo o que pensa na sessão? O psicólogo? Não. E por que não, Lívia? Olha, tudo que pensa é muito, muito específico, né? Tudo que pensa. É claro que, gente, vamos pensar que eu não atendo adultos, né? Mas assim, eu já atendi e já teve situações assim de eu pensar assim, larga desse cara, pelo amor de Deus, esse homem não presta, ele não vale nada, ele vai acabando com a sua vida. Será que você não tá vendo, sua burra? Mas a gente não fala. Então, a gente conduz a terapia para que o paciente tome essa consciência, né? Sim, até porque mas o não nosso papel conduzir não é o paciente a tomar a ter essa decisão. Mas, assim... Ele vai ter que descobrir, né? Isso. Eu sempre brincava, assim, falava para os meus alunos, né? Que a terapia, quem vai caminhar é o paciente. O psicólogo, ele vai segurar a lanterna. Então, o paciente quer olhar para cá, eu vou iluminar lá. Ele vai olhar para cá, eu vou iluminar aqui. E aí ele vai escolher. Mas se ela quiser continuar com o boy lixo... Exatamente. Mas quando ela largar o boy lixo, eu vou ficar assim, vibrando por dentro e mas falar... Mas também não vou falar. Não vou falar, vou falar assim, nossa, e como é que você se sente sobre isso? Exatamente. A gente não tá livre de pensar coisas, mas a gente realmente filtra, né? Porque o nosso papel não é julgar, então é isso aí mesmo. Essa eu adoro. Pode chegar atrasado na sessão? Não pode! Se chegar atrasado, vai perder tempo da sessão. E você sabe que tem paciente que faz isso de propósito? Quando eles estão com algum assunto, assim, muito incômodo para falar, e aí eles sabem que eles não vão aguentar os 50 minutos, aí eles chegam atrasados, porque eles sabem que vai terminar ali nos 50 minutos, né? Então, tem paciente que usa isso como estratégia. E quando a gente percebe isso, aí a gente dá uma chamadinha de atenção. Mas não pode chegar atrasado, porque, assim, é uma vez por semana. Durante 50 minutos a 1 hora aí, na maioria das abordagens. Então, você tá pagando por esse tempo. Então, né, faz valer. Faz valer, e eu falo isso inclusive para os meus pacientes. O dia que você não quiser vir, você pode começar a sessão falando isso para mim. Olha, eu não queria nem estar aqui olhando pra sua cara. Eu não vou me ofender, mas pelo menos vem e vem no horário. É isso que me importa. Lívia, pode falar da psicóloga para a própria psicóloga? Eu não entendi essa pergunta. Se eu sou sua paciente, eu posso falar de você pra você? Tipo assim, olha, você fez isso, eu não gostei, ou alguma coisa assim, você tá bonita hoje, eu não gostei do seu look hoje. Eu acho que pode, né? Eu sempre falo que o tempo é do paciente, ele fala do que ele quiser, mas a psicóloga vai ter que conduzir esses comentários. Por exemplo, acontecia muito... às vezes o paciente ele quer mexer com você, né? E aí ele faz um comentário, alguma coisa para ver como que você reage, Sim. né? Ou faz uma pergunta íntima para ver como que você vai reagir. Então, cabe à psicóloga conduzir isso de maneira ética e assertiva, né? Sim. Mas pode, né? Não pode falar sobre... né? Eu lembro quando eu atendi adultos... eu atendi um rapaz e ele falou, primeiro ele falou, eu tinha, né, agora eu tirei minhas unhas de gel, eu tinha a unha bem grande e tava bem vermelho, de um esmalte bem vermelho, tomate. E ele começou, porque mulheres que usam esmalte vermelho são vagabundas, são não sei o quê, são mulheres isso, são mulheres aquilo, porque mulher não sei o quê. E eu continuei vivendo minha vida ali ouvindo ele, né? Só que eu vi que ele não estava... Ele ficou desconfortável porque eu não me incomodei, né? Isso é dele, não é meu. Aí ele falou assim... Você não achou ruim porque eu falei do esmalte vermelho? Eu falei assim, por que eu deveria ter achado ruim? Você queria que eu achasse ruim? E aí, assim, foi uma demanda, né? Porque ele tinha um padrão de comportamento
de tóxico, né? Relacionamentos tóxicos, de querer controlar, tal. Então, ele queria me controlar ali também, na sessão. Então, os padrões se repetem, né? Mas é isso. Mas eu acho que é interessante isso, assim, do pode falar da psicóloga para a própria psicóloga, porque às vezes os pacientes, eles ficam meio assim de falar qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que, tipo assim, isso foi muito desnecessário, mas eu acho que quando o paciente quer falar, assim, de algo que ele não gostou, que ele gostou, eu acho que é importante ele falar, olha, quando você fez isso aqui, me incomodou, quando você fez isso aqui, me ajudou muito. Eu acho que é interessante esse feedback espontâneo, assim, né? Exatamente. Acho que ajuda bastante. E agora, eu acho que vai continuar, né, a pergunta. Pode mesmo falar sobre qualquer coisa na terapia? Pode falar sobre qualquer coisa na terapia. O psicólogo, quando ele está bem preparado para essa função que ele exerce, nada abala. Exatamente. Quase nada abala. E então pode falar bom. sobre qualquer coisa assim. E é bom quando você entende isso, né? Olha, realmente é um lugar que eu posso falar sobre tudo que eu penso, sobre todos os julgamentos que eu já fiz na vida. Posso falar mal dos outros que vai ficar aqui. Aí começa uma construção de liberdade para conseguir falar, que é bem legal. É bom falar do que a gente quiser, sem julgamentos. Sem julgamentos, é muito bom, né? Pode ficar em silêncio porque não tá com vontade de falar? Pode. Inclusive, o silêncio é terapêutico, tá? Mais uma vez, né? Eu não sou a pessoa que lida bem com o silêncio. E tive muitos pacientes que ficavam 50 minutos em silêncio. A psicologia é kármica, né, amiga? Eu lembro, isso eu conto para meus alunos e sempre quando eu vou falar sobre terapia de adultos, né? Que na clínica escola tinha um relógio, daqueles relógios de parede, ele fazia assim, tique, 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 tique. E lá, atualmente, se fosse na minha clínica hoje, se eu fosse atender adultos, eu teria uma condução diferente, mas naquele momento eu tinha que cumprir os 50 minutos. E eu não sabia o que fazer, né? Então eu ficava calada e eu olhava pra ela, e ela olhava pra mim, ela olhava pra mim, eu olhava pra ela, e assim foi 50 minutos, era tique, 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 tique. Gente, ela não faltava, nunca. Mas não falava nada também. Não falava, não faltava. E era desse jeito, e era... Só que daí depois, né, com o passar do tempo, eu consegui fazer uma intervenção por meio de supervisão e tal. E ela me falou que ela, dentro do ambiente, da sala ali, ela conseguia organizar os pensamentos dela. No silêncio. No silêncio. Talvez e desorganizar o meu. Talvez era o único lugar que ela tinha um silêncio pra ela poder organizar as coisas. Mas pode ficar em silêncio. Mas não fica não, gente. Vamos falar. Eu acho que falar é importante, eu acho que o silêncio é importante, eu acho que as duas coisas, quando estão desequilibradas, é o problema. Então, aquele paciente que também entra na sua sala e fala 50 minutos sem respirar, sem deixar você intervir, você não pode nem... Esse também não é legal. Exatamente. Porque esse também você não consegue fazer nada com ele, porque ele falou 50 minutos. Então, acho que tem que ter ali, entender que o que você fala vai ser... A gente tem que olhar para aquilo, trazer luz para aquilo, como você deu o ótimo exemplo ali da lanterna. A gente tem que trazer luz para isso que você falou, entender, assim, outras perspectivas de pensamento, para daí a gente conseguir entender para onde vai. Então, os extremos são sempre complicados aqui, né, Lívia? Exatamente. Pode falar sobre tudo... Até se já cometeu algum crime? Pode falar sobre tudo, até se já cometeu algum crime. E aqui, assim, tem algumas coisas que depende quando esse crime foi cometido, como que isso aconteceu, que tipo de crime que é. Aí o psicólogo vai ter ali algumas obrigações de denunciar ou não, né? Então aí vai depender muito do caso, cada caso é diferente, cada crime é diferente, cada situação é diferente, mas pode sim, pode falar tudo. E Lívia, pode ser amiga da psicóloga nas redes sociais? No caso, amiga, eu acho que seguir, né? E pode. Se não puder, gente, tem um monte aí, pode parar de me seguir, tá brincando? Eu acho que pode, é da relação. Também, né? Porque assim, o meu Instagram é aberto, por exemplo. Então, várias mães de pacientes meus me seguem. Quando eu posto alguma coisa, comentam e conversam comigo. Falam, você tava lá pescando? Não, eu vi lá. Então, assim, pode, desde que haja uma relação profissional nisso, né? Sim. Aí é aquela
aquela questão, né? Se o psicólogo começar a perceber que aquela amizade, né? Vamos colocar amizade, tá ultrapassando a normalidade, o ético, o profissional, aí é hora de pontuar. Mas tudo bem, seguir de volta e ter eu uma acho que vai da relação do paciente e do Isso. psicólogo. E muitos né? pacientes gostam de Sim. ver as postagens do terapeuta, de saber da vida do terapeuta, da Meus psicóloga. pacientes todos me seguem, porque o meu Instagram também é aberto. Mas a gente sabe que tem psicólogos que não tem Instagram aberto, que não produzem conteúdo, tá tudo bem também, não tem nada de errado. É só entender que vai depender da relação que você está construindo ali com o psicólogo, né? E eu acho que o paciente conhecer a vida do psicólogo, né, assim, a vida das redes sociais, né, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma maneira de você pensar assim, não é esse profissional que eu quero pra mim. Sim. E ajuda também, né, eu sempre falava, né, que eu tenho esse meu jeito, tal, de ser e eu serei assim, então o paciente tem que me escolher. Sim, De querer Exatamente. estar, de ser atendido por mim, né? De saber que essa é a minha perspectiva, meu trabalho, minha vida, né? Então, acho que... Eu também acho isso legal, humanizar o terapeuta, né? Porque daí tava, não sei se você viu que tava viralizou no TikTok esse tempo atrás, se o psicólogo pode ou não pode beber água durante a sessão. Você viu isso? Mas por que não pode? Então. Ai, haja rim. Fica a tarde Então, todinha. teve um povo no TikTok reclamando que o psicólogo bebia água durante a sessão. Bicho, eu achei que era Eu tomo zoeira. até cappuccino durante Eu a sessão. achei que era brincadeira, eu juro que eu achei que era brincadeira. Mas não é brincadeira. Mas assim, quando a gente para pra interpretar isso, eu tava conversando com uma outra amiga psicóloga sobre isso, o que é? A pessoa idealiza o terapeuta, idealiza o psicólogo perfeito, não quer humanizar esse psicólogo, porque tem que ser alguém que não sofre, tem que ser alguém que vive uma vida perfeita para poder me ajudar. E aí, quando descobre que esse terapeuta ele é só um ser humano, que inclusive bebe água, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar com o fato de você não cumprir a imagem que eu criei de você. Gente, essa eu não vi, não. Chocada. Chocada, passada. E ó, eu bebo água e mando meus pacientes beber água durante a sessão, inclusive. Se o paciente meu já sabe, tem que estar com copinho d'água, eu só falo, vai beber água, vai lá pegar seu copo d'água, tem que beber água, gente, pelo amor de Deus. Gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu acho que a relação terapêutica, ela, quanto mais você se sente livre, né, na relação terapêutica, mais resultados você tem. Porque se você idealiza uma psicóloga perfeita, você vai querer ser o paciente perfeito. Aí a gente tem um problema, porque daí eu vou querer... não vou contar isso pra ela não, porque... O que ela vai pensar de mim? Então, cara, não sou um paciente... Esse dias eu me peguei pensando, falei assim, gente, eu devo ser uma paciente chata demais, porque eu só falo a mesma coisa, meu problema é sempre o mesmo e eu não resolvo. Aí eu apontei isso pra minha psicóloga. Eu falei assim, olha, eu acho que eu devo ser chata pra caramba, né? Eu não mudo esse disco, eu não falo de outra coisa, eu só falo a mesma coisa. Aí ela deu uma risadinha assim, né, bem psicanalista. Aí eu peguei e falei assim, gente, porque não é possível, eu não mudo. Aí aconteceu uma situação em que eu falei algo, aí ela falou assim, olha, você percebe que agora você conseguiu entrar numa demanda mais profunda, né? Saiu daquela chatice. Eu entendi isso, né? Você entendeu, mas ela não falou isso. Saiu daquela chatice de sempre. Aí eu falei, nossa, consegui. Mas aí eu pensei, cara, eu sou psicóloga e eu tô querendo agradar, ser uma paciente perfeita. Não, pra parar, vamos voltar a ser a chata de sempre mesmo, tá tudo bem. Mas eu acho que tem esse lugar, assim. É importante o psicólogo ter um lugar na sua vida que é só ele que ocupa isso, né? Porque a gente não se encaixa em outra categoria. A gente não é amigo, a gente não é família, né? Aquela categoria ali. Mas acho que é interessante humanizar mesmo essa relação. Gente, é um ser humano que de vez em quando não vai estar bem e vai ter que desmarcar a sessão com você, que de vez em quando vai estar bem e vai te atender. E assim, compreender essa relação e entender o porquê que pra você é tão difícil humanizar esse psicólogo. Exatamente. Por que o psicólogo pode beber água, gente? Eu fiquei muito... Psicólogo pode ter paciente favorito? Olha, não sei se pode, mas que tem.
Se pode ou não pode, a gente só não pode comunicar isso, né? Nem pro próprio paciente, nem pros outros pacientes. Mas acaba que a gente tem aquele paciente que a gente fica ansioso para atender, aquela ansiedade assim, ai, como é que será que ele tá essa semana? Será que ele resolveu aquilo? Ai, quero saber como é que tá. Então, acho que tem sim. Assim, se não podia, aí sinto muito. Com criança, eu falo que não é que é o favorito, mas gente, eu amo todos os meus pacientes e assim, até as enjoeiras deles eu adoro, eu sou apaixonada neles. Mas a gente tem aquele paciente, criança, que a gente vê mais evolução, mais Sim. resultados, a gente fica mais empolgada. Tem aquele paciente que você fala assim, nossa, hoje é dia dele. Ou será como é que ele vai estar? Será que ela vai estar assim? Será que ela vai estar assado? E com criança é muito assim. E igual professor. O professor, ele tem lá os preferidos dele, né? Na sala de aula. Mas assim, com criança, não dá para ter o preferido ou os preferidos. Porque cada um é cada um. E eu falo, meu Deus. Às vezes, assim, eu tive, né, que dar alta. Né? Eu não trabalho com alta, né? Não sei se você trabalha com alta, eu não trabalho com alta. Eu converso com a família, explico, né, e falo, olha, a gente pode, né, dar um tempo na terapia, tá tudo bem, a gente alcançou aquela demanda que a gente iniciou, mas se a família falar, eu quero continuar, a gente continua. Aí eu vou seguindo outros caminhos. Mas às vezes eu tive que dar alta para vários pacientes por causa do meu horário com a faculdade e tal. Gente, eu fiquei muito apaixonada. Eu falava, ai meu Deus, tadinho. E aí as mães falavam, não, mas ele gosta tanto de você. E as mães são terríveis, né? Elas mandam para mim assim, olha aqui, ele tá triste, manda áudio dele, falando assim, ah, tia Lívia, que dia que eu vou ir te ver? Aí me mata, né? Mas assim, a gente, enfim. Ok. Lívia, pode pedir um abraço para a psicóloga? Eu creio que sim, creio que pode pedir um abraço. Gente, o paciente pode tudo. Quase tudo, vai com calma aí. Pode pedir um abraço e depende muito da relação que se estabelece, né? Porque também pode ser que seja uma psicóloga que não goste de abraço. Isso, aí vai depender da relação, da abordagem, de como a psicóloga leva ali. Eu tive uma psicóloga por um tempo que eu não sou muito de abraçar. Eu não tenho essa coisa de abraçar, né? E toda sessão ela me abraçava. Só que daí eu fui aprendendo que ela me abraçava e tava tudo bem, né? Mas assim, pode pedir um abraço, pode entender também se esse abraço não for... Pra que esse abraço? Né? Qual que é a função desse abraço? Isso é uma coisa importante pra vocês entenderem. Vocês podem tudo o que vocês quiserem, mas a gente vai ter que entender o pra quê. O porquê que isso tá acontecendo. Então, por que você quer um abraço agora? Da onde surgiu essa necessidade desse abraço nesse momento? E se é um momento que faz sentido ou não, né? Mas eu já ofereci abraço a pacientes mesmo quando eu atendia presencial, que você vê assim que a pessoa tá muito angustiada, e eu acho que é uma coisa assim que me pega muito, quando a pessoa tá muito angustiada e ela começa, sabe quando você começa a se encolher, quase como se você estivesse querendo ficar em posição fetal. Aí foi momentos assim que eu ofereci o abraço. Você quer um abraço? Quero. Então, assim, você vê que a pessoa estava precisando naquele momento. Então, o abraço tem uma função dentro da terapia também, como tudo. Tudo que a gente faz tem uma função. Exatamente. Todo comportamento acontece por conta de uma consequência. Exatamente. Pode dar presente para a psicóloga? Pode. Mas também, dentro do mesmo lugar do abraço, a gente vai ter que entender qual é a função desse presente, né? É um agradecimento, porque tem pacientes que vão ser genuinamente gratos e vão querer te dar um presentinho ali por causa disso, né? Um mimozinho. Mas quando o presente vem em outros formatos, que é uma coisa que talvez seja muito cara, aí a gente tem que começar a olhar para isso, do qual que é a intenção do paciente aqui. Por que esse presente caro para mim? O que ele tá querendo me dizer? Né? Então, a gente tem que entender a função do presente. Mas pode dar presente. Mas saiba que esse presente vai ser analisado também. Pode dar presente. Inclusive, eu calço 35. Calço 37. Lívia, posso me dar alta da terapia sem falar com a minha psicóloga antes? Que é o famoso ghost? Olha, pode, né? Como é que é uma frase que a gente fala assim? Nem tudo que... Não sei o que lá me convém, não lembro. Poder pode, porque a psicóloga não vai ir atrás de você e perguntar, por que você se deu alta, você tá ficando louco? Não é assim. Mas não é o ideal.
Porque como eu disse, né, eu não trabalho com alta, mas a alta, ela deve ser muito bem pensada, elaborada e organizada junto, em conjunto. Porque assim, às vezes, gente, o paciente, ele tá sem dinheiro. Sim. Né? Só que ele tá precisando muito da terapia. Então, eu acho que o ideal não é ele sumir. É ele falar assim, olha, Raíza, eu infelizmente não vou poder continuar. Porque às vezes a Raíza, sabendo do quadro clínico, ela vai tentar achar um meio termo ali. E a gente ajudar. sempre tenta achar um meio termo. Né? Enfim. Ou então, se a pessoa falar assim, eu acho que a gente acha sempre que já sarou, né? Sim. A gente já sarou. E é tão engraçado que todos os dias eu falo assim, vou pra terapia, não tem nem o que falar. Eu saio de lá com dor no maxilar, de tanto que eu falo. Então, eu acho que tudo tem que ser bem elaborado, bem... Porque se for de qualquer jeito, aí corre-se o risco de do resultado não ser positivo. A alta ela é um processo conjunto, né? Eu acho que nem o psicólogo dá alta para o paciente, assim, do nada, tipo, está de alta. E assim como o paciente não deveria fazer dessa forma. É uma coisa que tem que ser feita em conjunto mesmo. Exatamente. Mais interessante. Pode ir na terapia só para desabafar e nunca aprofundar nos assuntos? Ai, gente, preferência não. Meu Deus, que canseira de paciente, assim, eu gosto não. Porque, assim, você vai lá, e é isso que eu tava falando antes, é aquela pessoa que vem, ela fala 50 minutos, e aí você não consegue intervir porque ela tem muita coisa para desabafar. O desabafar, ele é importante, ele faz parte da terapia, mas só desabafar não é fazer terapia. Para fazer terapia, você tem que desabafar, mas você tem que dar o tempo ali para você pensar, para você digerir, para você refletir, para você fazer o que tem que ser feito lá do que o psicólogo te sugere. Então, assim, desabafar é bom, é importante, mas só desabafar não é fazer terapia. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E pode cumprimentar o paciente na rua, se encontrar ele, Lívia? Pode, assim, é claro. Vamos pensar que é tão delicado falar disso, porque... Eu, por exemplo, eu sempre olho para o paciente ou para o pai, no caso são os pais, e eu espero que ele esboce uma... Porque, às vezes, gente, o paciente não quer que ninguém saiba que ele faz terapia. Ou os pais não querem que saiba alguma coisa. E aí você fala assim, oi, tudo bem, fulano? E aí, você não foi na terapia? Não. Então, ou assim, mesmo se você fala oi, ele pode falar, aí nossa as pessoas perguntam, mas quem você conhece? Então, eu sempre tenho esse cuidado. Mas, assim, eu acho que a vida social, a gente mora numa cidade pequena, né? Não tem como a gente não encontrar os pacientes, enfim. Mas eu com crianças, as crianças chegam, ai, tia... Correndo pra suas pernas. Eu tava na igreja. Na escola era assim. Eu tava na igreja esses dias, e aí veio a criança, assim, eu até assustei, sabe? Ela veio e já conversou, e ela queria, pode sentar aqui com você? E ela já sentou comigo, e tá tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Quem atende adultos. E às vezes, gente, vocês precisam, futuros psis que estão assistindo a gente, se você está inseguro em relação a isso, pergunta pro paciente. Tudo bem? Eu te vi esses dias no mercado, eu fiquei sem saber se eu te cumprimentava ou não. Tudo bem te cumprimentar? Aconteceu isso, só que o contrário, né? Aconteceu isso... um dia que a gente terminou de gravar o podcast, foi pro shopping. Então, uma paciente minha disse que me viu lá no shopping. Eu não vi ela. Se eu tivesse visto, eu tinha trocado olhar, como você falou. E se ela tivesse me cumprimentado, eu tinha cumprimentado ela. E aí depois, sei lá quantas sessões depois, ela me falou, teve um dia que eu tava e que eu te vi. Você não me viu? Eu falei, não. Aí ela, pois eu te vi. Aí eu fiquei sem saber se eu podia ir lá falar com você ou não. Daí eu falei... Comigo pode vir falar. Mas é bem o que a Lívia falou. Também eu uso esse protocolo, assim, de eu vi o paciente, deixa eu ver se ele me viu, deixa eu ver se ele vem me cumprimentar, ou se ele me dá um tchauzinho, aí eu dou. Mas eu evito também tomar essa iniciativa considerando todo esse contexto, isso que você falou, né? É isso mesmo. Psicólogo também pode ir na psicóloga? Deve. De preferência, deve ir. Justamente assim, gente. Porque se você não lida com as suas coisas, como é que você vai ajudar as outras pessoas a lidarem com as coisas delas, com as emoções delas?
Pra não se afetar, né? A história lá do pode chorar na terapia, o choro copioso, ou por que você tá chorando, né? O que a gente falou. Então, eu acho que todo psicólogo deve fazer terapia. Pra sempre, eu acho que não tem necessidade de ser pra sempre, né? Cada processo terapêutico tem ali sua duração, cada pessoa junto com o seu psicólogo vai ver, mas eu acho que em determinados pontos da vida é necessário. Quando você começa a atender, é muito necessário. Porque eu falei que a psicologia é kármica, vai vir os casos pra você de coisas que você não tá bem resolvido dentro de você. A psicologia, ela faz isso, gente, é incrível. Eu falo pros alunos, a primeira paciente da minha vida na clínica escola, eu ia para sessões, eu saí das sessões angustiada, porque parecia que era eu falando. Era igual, assim, os mesmos conflitos internos, os mesmos conflitos com o pai, aquilo ali me rendeu terapia, supervisão, socorro, Deus. Então, a gente precisa entender onde as coisas nos afetam, porque senão a gente acaba levando para o paciente um juízo de valor, eu fiz assim e deu certo para mim, então, assim, e a gente não pode cair nesse lugar, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer terapia. Não tá no script não, mas eu vou perguntar, porque eu acho que é interessante. Você falou de terapia e supervisão, explica isso. A diferença de terapia e supervisão. Terapia é isso que a gente faz para lidar com coisas nossas, internas, né? Então, eu vou falar da raiz, das angústias da raiz, das emoções, dos conflitos que tem, internos, externos, todas essas coisas. A supervisão também é feita com psicólogo, com outro psicólogo. Pode ser o mesmo que te atende, pode ser outro, desde que seja da mesma abordagem que você atende. E é para você levar aqueles casos que não estão ali, você não está conseguindo desenvolver bem, está com alguma dúvida, você não está sabendo muito bem como conduzir, você leva para supervisão, discute esse caso com outro profissional mais experiente que você, né, dentro da mesma abordagem que você, entende ali o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito e segue com o seu paciente para você conseguir atender esse paciente com excelência. Então, a supervisão seria esse lugar. E, inclusive, uma coisa muito curiosa, teve um paciente que eu levei para supervisão, a gente fala assim, mas eu levei o caso, tá? Não levei o paciente. Teve um caso de um paciente que eu levei para supervisão e que a minha supervisora falou assim, é isso, Raíssa, você não tem mais nada que você possa fazer por ele. E eu fiquei assim, oi? Como assim? Quê? Tô te pagando, me dá uma solução. Aí ela, olha aqui, ó, tudo isso aqui que você falou, que você desenhou, que você já fez por ele. Sim, não tem mais nada que você possa fazer por ele. A melhor coisa que você faz por ele nesse momento é encaminhar ele pra outra pessoa. Eu falei, então tá bom. E aí a gente vai aprendendo a entender os nossos limites também. Não é fácil não, rapadura é doce, mas não é mole não, hein, gente? Não é mole não. Lívia, você lembra de todos os seus pacientes que você já atendeu nessa vida? Então, vamos lá. Eu não vou ser hipócrita de falar lembro de todos, porque comecei a atender em 2019, né? Então, eu sou péssima, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou péssima com nomes. Então, às vezes eu vou nas escolas, eu vou falar assim, é o fulaninho, o Joãozinho. Aí eu, qual o Joãozinho, gente? Que Joãozinho? Aí a pessoa fala, aquele que faz... Aí eu lembro. Então, assim, e como eu atendo no município... Aí você atende no município, aí você é professora. Aí... Isso. Gente, porque eu comecei a atender em 2019 na clínica. Aí, em 2019, eu fui pra Faculdade Catedral e lá eu atendia no NAP. E o fluxo era muito grande de alunos, assim, eu lembro que eu atendia todos os dias, eu atendia 5, 6 pacientes por dia. E aí, depois saí da clínica, fui para a prefeitura atender crianças. E aí, assim, é muita gente. Se eu falar que eu lembro de todo mundo, eu não consigo lembrar. Mas, às vezes, a pessoa não lembra do paciente, lembra do caso. Então, já aconteceu esses dias para trás. Eu tava lá na escola, eu ia conversar com a mãe chegou, ela, tudo bem, ela conversou comigo, assim, muito íntima, né, e eu não lembrava dela. E ela falou assim, você já atendeu meu filho? Eu falei, não atendi seu filho. Ela atendeu lá naquele lugar, lá, não sei aonde. Aí eu falei, tá, entendi. Aí ela, você vai lembrar da história dele? Você lembra que eu te contei? Aí a hora que ela falou, eu falei, lembrei, é verdade mesmo, atendi. Aí veio todo o filme na minha cabeça. E uma coisa que a minha memória é péssima com tudo, gente.
Mas com isso é impressionante. Os casos a gente Com guarda, os casos, né? eu guardo detalhes, eu guardo coisas assim. Às vezes eu esqueço, tipo assim, atendi você. Quando eu tava no NAP, acontecia muito isso. Eu atendi o paciente hoje. Aí na semana que vem ele tinha que voltar. Aí eu olhava na minha agenda, tava lá assim, Maria, Fernanda, Rodrigo, não sei o quê. Aí eu olhava lá, Maria. Quem é Maria? Quem é Maria? Aí vinha, a hora que eu olhava a Maria, vinha O caso na o cabeça. caso Aham, inteiro. aham. Aí eu me lembrava de tudo. É. E assim, Esse eu é tenho... esse é o superpoder do psicólogo. E assim, aí a hora que ela vai embora também, se eu ver ela na rua, Não eu sei quem não é, sei quem é. é. Mas naquele momento eu tenho essa questão. Mas lembrar de todos os casos, de todo paciente, não Tem como consigo. não. Não tem. Você já sentiu vontade? Não, opa. Vocês ficam analisando todo mundo o tempo todo? Eu não fico, não. Você fica? Nem morta. Gente, é cansativo num nível que vocês não imaginam. Logo que quando a gente tá fazendo faculdade e quando a gente tá ali pra se formar, eu acho que a gente até fica, porque a gente tem tempo e toda a teoria na nossa cabeça. Mas chega um ponto que, assim, você tá atendendo, não dá. É como eu gostaria de ter, não tem, um botãozinho na cabeça, liga e desliga do psicólogo, né? Quando eu tô muito cansada, a pessoa pode fazer a coisa mais absurda na minha frente, que eu não vou analisar ela, porque minha cabeça não tá ali. Então, não dá pra ficar analisando todo mundo o tempo todo, porque é muito desgastante. Eu até brinco com as pessoas que hoje em dia eu só analiso quem paga minha hora mesmo. Senão não analiso não, porque dá muito trabalho. Tem que pagar, gente, por favor. Porque, assim, é tão engraçado que a gente vive... Eu tenho hora que eu nem falo que eu sou psicóloga. Ou então eu falo assim, eu só atendo criança. Não sei se você conversar com adulto. Mas aí vem. Então, mas meu sobrinho, eu acho que ele é autista. Desse jeito. Aí, assim, então, é claro que quando alguém vem me pedir ajuda, especialmente nas redes sociais, tem muitas mães que veem meus vídeos e não são minhas pacientes e me mandam mensagem, fala, Lívia, eu tô com um problema assim, o que eu faço, tal, eu ajudo, tá? Sim. Eu sempre ajudo, mas uma coisa que eu não gosto é eu estar lá vivendo a minha vida e alguém vir pedir orientação do diagnóstico, lá no não sei o quê. barzinho que você foi pra ouvir uma música. Eu falando nesses dias, eu falei assim, gente, eu não sei se é porque eu trabalho com criança o dia todo. Assim, minha vida é criança, eu amo as minhas crianças, que eu não tenho paciência com crianças. Quando eu tô no meu momento, é meu momento. É meu momento, exatamente. Então, assim, aí às vezes fala, aí, vai lá com a tia Lívia que ela te ajuda a resolver isso aí. Fala pra ela que você tá triste, que ela vai te ajudar. Você manda voltar lá, Fala, fala pra sua mãe que a sessão custa tanto. Eu não tô ajudando nem eu. Então, assim, a gente tem essa... Mas também eu não analiso ninguém. Minha cabeça não funciona fora do setting terapêutico. Eu aprendi a desligar esse botãozinho, assim. Mas quando a gente tá estudando, a gente fica, assim, analisando, né? Fica, Olhando. até porque tá tudo muito novo Ai, não pra sei gente, o quê. né? É bom demais. E você já sentiu vontade de ser amiga de paciente, Lívia, quando você atendia os pacientes adultos? Assim, não, sabe que não? Assim, vou ser bem sincera, não. Porque, assim, eu sou muito restrita com as minhas amizades. Assim, ser amiga e tal. Mas eu já achei meu paciente super legal. Nossa, você é tão legal, dava pra gente tomar um café e conversar. Mas agora falar assim, eu queria ser amiga dela, melhor amiga, não. Né? Mas assim, tem uns pacientes que são legais, que são na nossa vibe, Sim. são... Tem e aí paciente que eu tive vontade de chamar pra tomar uma cervejinha, viu? tomar uma cerveja, né, e tal. Nunca chamei, mas a gente mas se você quiser, psis, que estão nos assistindo, você pode dar alta pra paciente. Fala assim, olha, eu quero ser sua amiga, tudo bem? Então a gente vai ser amiga agora. Só então assim, você vai tá? pra Pelo amor outro de psicólogo Deus. e vai ser amiga. A gente evita. O que a gente tanto anota nos caderninhos? Eu vou falar de mim, tá, gente? Cada psicólogo faz aí do seu jeito. Então, assim, eu hoje tenho 2 lugares que eu anoto. Um é o prontuário, que aí é o oficial, vamos dizer assim, que a gente anota as nossas impressões, o humor do paciente, assuntos relevantes que foram falados na terapia e tal. E esse documento o paciente pode ter acesso a qualquer momento que ele pedir. E eu tenho as minhas outras anotações, que são coisas assim, do que eu acho que eu posso pedir para ele fazer, do que eu pedi para ele fazer, que são coisas mais das minhas impressões, assim,
para eu saber o que eu tenho que estudar sobre aquele paciente, tem que ler tal coisa, tem que pesquisar tal coisa, então eu anoto isso num outro lugar, é isso que eu anoto no meu caderninho, sem segredo nenhum. Entendi. E você anota? Tem caderninho? Eu não tenho caderninho, gente, porque é Gestalt terapia, vou dar uma aula pra vocês agora. Deu uma aula de Gestalt pra eles entenderem. Gente, é porque é assim, o caderninho, ele é muito... Vamos pensar aqui que a Gestalt terapia, ela tem uma perspectiva de estar inteiro ali. Não que quem não tá com o caderninho não esteja, tá, não, mas gente? eu só anoto no fim da sessão, não fico anotando durante a sessão, não. Não, é porque a pergunta é o que tanto anoto nos caderninhos. Desculpa, gente, eu não anoto durante a sessão, dificilmente. Então, assim, a Gestalt terapia, ela tem uma perspectiva de estar inteiro ali, né? Então, se eu tiver que ficar parando e anotando... Você esquece depois. Acaba que o paciente fica assim, curioso o que eu tô anotando, a curiosidade, sim, né? Sim. Isso pode afetar a interação dele, ele pode mudar a linha de raciocínio para pensar assim, porque assim, eu tô ali, né? Aí ele falou alguma coisa, eu anotei. Aí ele pensa, opa, isso aqui é importante, ela anotou. Por que ela anotou? Então, isso. Então, eu não trabalho dessa maneira. Por exemplo, eu só anoto no caderninho, no caso não é um caderninho, que eu trabalho com crianças, é a anamnese, que eu faço anamnese com crianças, com adultos eu não faço. Com a criança, e aí eu fico no computador, né, ele vai falando, eu vou perguntando, ele vai colocando tudo, porque a gente vai anotando todas as respostas, e na terapia ABA, a gente tem é como se fosse um rodízio. Então, assim, eu faço a intervenção ali 15 minutos, e aí terminou aquela intervenção, a criança está ali brincando, eu vou lá e anoto o que ele fez. Vamos pensar que eu estou querendo inserir um comportamento de imitação. Aí a gente tem a imitação com suporte total, que é você pegar e fazer, né, aqui... o suporte parcial, o suporte verbal, e aí a gente vai, e aí eu vou colocando, a gente tem que quantificar. Então, assim, eu tenho que tentar, tipo assim, de 10 vezes que eu tentei, quantas vezes ele respondeu. Então, se eu deixar para o final, aí eu perco tudo. Então, aí eu faço aquele protocolo ali e anoto. Né? E na psicopedagogia, eu uso o caderno psicopedagógico, que é meu e da criança. Então, assim, eu passo atividade, a gente faz. Aí termina a atividade, eu pego e anoto embaixo o que a gente fez e qual que foi a dificuldade da criança. E esse caderno depois vai para os pais. Porque daí o pai vai ter assim, por que ela trabalhou isso aqui? Isso aqui era coordenação motora e ele não conseguiu pegar na tesoura. Então, agora com adultos não, é eu ali... E aí, depois que terminou a sessão, aí eu vou lá e faço a evolução. Isso, é assim que eu faço também. Eu interpretei errado a pergunta, gente, acontece. Não, mas eu faço assim também, porque eu acho que quando a pessoa tá ali te falando e a sua atenção não tá no que ela tá falando, tá no que você tem que anotar, fica ruim para os dois lados, né? Porque, poxa vida, a pessoa tá se abrindo ali. O mínimo que você pode fazer é prestar atenção. Então, no começo, eu lembro que quando eu comecei a atender, eu tinha medo que eu ia esquecer coisas muito importantes, aí tinha que anotar. Aí você vai entendendo que você não vai esquecer as coisas importantes. E aí, então, você pode esperar para anotar no final, você pode estar ali presente, como você falou, que eu acho que é muito mais interessante. Isso. Da nossa fichinha era isso. Se a gente não respondeu alguma coisa que você quer saber se pode ou se não pode, você manda aqui nos comentários pra gente, que a gente responde pra vocês no próximo vídeo. E é isso aí. Pode, Psi? Continuar o pode, Psi. Opa, vamos lá. E é isso, galera. Muito obrigada. Curta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo e vamos seguir o nosso podcast para falarmos muito sobre psicologia e saúde mental. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!